Salve galerinha, eu sou a Flávia, analista e comentarista de eSports. Estarei aqui agora fazendo os palpites para o The International 11. Quem não sabe, fui convidada pela Valve para estar presente em Singapura para poder fazer as narrações, né? No caso, os comentários direto da arena. Então, eu estarei presente lá. E algumas pessoas me pediram, então, o que eu vou colocar de palpites aqui. Algumas coisas eu já acabei fazendo, outras eu acabei segurando devido a esperar o que seria apresentado no Last Chance Qualifiers, e ainda temos um pouco mais de um dia para fazermos os palpites. Então, sobre as eliminatórias, né, no caso as qualificatórias regionais, eu acabei não fazendo. A repescagem eu apostei na Extreme Game porque eu gosto muito do Dota deles, acabaram também não se classificando. Apostei na Virtus Pro, que também não classificou, então zerei, não pontuei. Sobre a questão dos heróis, isso daqui eu fiz esses dias em live, mas agora vamos refazê-lo, porque eu acho que consegui ter uma ideia melhor do que foi apresentado nas Chance Qualifiers, beleza? Então, sobre a questão de herói mais escolhido. Herói mais escolhido, eu tenho uma certa interrogação na cabeça. Dando uma olhada nos resultados dos anos passados, né, dos outros anos, os anos anteriores, normalmente é um suporte que é escolhido. Ano passado, se eu não me engano, o mais escolhido foi o Elder Titan. Por quê? Porque o Elder Titan respondia muito bem a Io, respondia também ao Morphling. Eu gosto muito de como o Morphling está forte nesse meta. E pensando nessa ideia de quase sempre ser um suporte, já que os times priorizam eles, nós temos dois suportes que chamam muita atenção no meta atual, que é a Marci e que é o Undyne. Então, pelas estatísticas, né, de que eu olhei de alguns outros analistas postando, a Marci foi o herói mais banido desse Last Chance Qualifier. Por quê? Quando nós falamos no meta atual, basicamente o suporte 4 ele é um suporte mais ativo, não é aquele meta 2-1-2, onde vai ter aquele suporte fixo na rota. Então ele vai trabalhar em possíveis rotações, contestações de runas, etc. Pensando nisso, em herói mais escolhido, vamos dar uma olhadinha nos suportes, porque eu acho que é o que mais chama a atenção. Eu gosto de pensar que o Undyne pode ser bastante contestado, mas eu já vi alguns times basicamente aprendendo a lidar com esse Undyne. Então, mesmo com tanta preferência pelo momento atual, eu acho que ele não vai ser o herói mais escolhido. A Marci, pra mim, vai ser o herói mais banido, já vou até alterar aqui. Ela tá muito forte, é um herói muito forte de rota, ela é um herói coringa. Eu acredito que o herói mais escolhido pode ser o Earthshaker ou a Fera Primal. Eu gosto de pensar nesses heróis que são um pouco mais coringas, né? Que fazem mais do que uma posição, diferente, por exemplo, de uma Lina, que basicamente vai aparecer só na trilha do meio. Então, eu sinto que o Earthshaker tá com um potencial bem legal de rota, de impacto na TF, de rotações. A Fera Primal é um herói extremamente coringa, que eu acho que vai ser bastante apreciado também pelas equipes. Alguns outros analistas vieram comentar sobre possível Shen, né, graças a todas essas auras. Mas eu, particularmente, vou com... Eu vou apostar na Fera Primal. Eu gosto da ideia de que esse herói vai ser bastante escolhido, principalmente porque ele tá aparecendo como Sup 5, Sup 4, Offlaner e Midlaner. Apenas como HC que ele ainda não apareceu. Então, herói mais escolhido, vou de Fera Primal. Herói mais banido, eu vou de Marci, porque simplesmente não passa. Não passa. Quem tem a primeira escolha não vai banir a Marci, porque vai querer trazer ela pro seu time, mas quem não tem vai acabar banindo. Herói com maior porcentagem de vitórias. Isso daqui eu vou mudar. Eu pensei no Ember Spirit porque eu gosto muito de como que ele tá... o potencial dele nesse meta. Mas quando a gente fala em porcentagem de vitórias, e lembrando que tem um parênteses bem legal aqui, né? De mínimo de 5 partidas, normalmente isso aqui é de um herói que ele aparece na última escolha, onde não vai ter contestação. Então, eu acho que o Ember Spirit vai aparecer bastante, vai ter uma porcentagem legal de vitória, mas por ele aparecer bastante, a chance dele ter uma quantidade de derrota alta também, né, meio que vai baixar essa média dele. Então, pensando nisso, vou trocar para alguns heróis que eu vejo com potencial de última escolha que apareçam pelo menos 5 vezes. Quando eu falo nisso, eu penso num possível Huskar, num possível Tinker, eu penso num possível Anti-Mage, talvez. Mas eu gosto de pensar mais nesses mid laners que tem essa ideia de posição 1, onde eles vão trabalhar mais essa questão de dano infligido, de farm.
Com isso, maior porcentagem de vitórias. O Meepo também, eu tenho grande olhos pra esse herói, mas eu acho que a maior porcentagem de vitórias vai estar no Tinker. Então eu irei alterar isso aqui e vou de Tinker, beleza? Penso que o Tinker ele é um herói que o pessoal aprende a contestar, né? Já sabe os heróis, ele tem muitos heróis que você consegue adaptar pra contestá-lo, só que o pessoal não vai abrir draft com ele. Ele vai ser aquela última escolha que você vai falar assim, que sujeira. Não tem nada pra parar esse Tinker, beleza? Agora, herói com a maior média de vítimas. Lembrando que tem que ter no mínimo 5 partidas. Provavelmente vai ser um desses heróis também que aparece pouco no momento que ele vai ter um jogo livre e vai amassar. Então quando eu conversei com outro pessoal, eles também comentaram, né, sobre Meepo, Tinker, Huskar. Eu fico pensando que HC parece chamar mais atenção sobre isso, só que por que eu não gosto da ideia do HC? Porque normalmente quando a gente pensa numa PA, num Terrorblade, que eles matam muito, eles acabam aparecendo muito. E se tem um jogo que eles são amassados, terminam, sei lá, 1/3, 3/3, a média deles cai muito. Então penso em heróis que serão pouco escolhidos, mas que vão ter muito impacto. Com isso, também vou na ideia, né, de Tinker, Meepo, Huskar. O Shadowfiend poderia ser um herói, mas o Shadowfiend tá aparecendo muito mais do que o imaginado, que o esperado. Então, vou segurar aqui, não vou pôr ele na reta. Pensando nisso, um herói de finalização de draft. Eu acho que eu vou manter o Meepo. Eu gosto da ideia do Meepo ser um herói que ele veio recebendo buffs, né, com o passar dos patches. E eu acho que ele vai aparecer pelo menos 5 partidas neste TI. Vou manter o Meepo. Herói com a maior média de assistência, mínimo de 5 partidas. Quando a gente fala em assistências, né, isso aqui não é porcentagem, então não tem problema se uma partida ele fidou ou não. Vai ser exclusivo de uma partida, mas ele tem que ter sido escolhido 5 vezes no TI, pelo menos. Earth Spirit, eu vejo bastante potencial nele. Porque ele é um herói que também lida com os outros espíritos, né, sendo suporte, e com alguns HCs também, tem uma rota muito forte, e volta naquilo que eu comentei bem no comecinho, sobre o suporte 4 ser mais ativo. Então ele tem mobilidade, ele tem habilidades a longa distância, eu gosto da ideia do Earth Spirit, e eu vou mantê-lo. Se eu não me engano, pelo que me falaram, ano passado ele também foi um herói com maior média de assistências. Quando falamos agora, herói com a menor média de mortes, a gente volta basicamente nessa questão de porcentagem de vitórias, já que a gente espera que seja um herói que não apareça tanto. Então, a gente pensa também que seja um herói onde ele não possa morrer muito, porque se ele morrer muito, ele acaba com o jogo, né? Ele vai ser aquela cartada final, que é a esperança do draft, mas ele vai ser... tem que sobreviver. Tem que produzir no mapa o tempo todo. Máximo 1 ou 2 mortes é aceitável. Teve gente palpitando sobre Lone Druid, teve gente palpitando sobre Meepo, teve gente palpitando sobre Tinker. Eu acredito que eu vou manter o Tinker, porque a última partida que eu acompanhei, se eu não me engano, foi no Last Chance Qualifiers no Tinker, que eu acompanhei, tá, guys? Não foi a última. Eu vou ficar devendo de qual time foi, mas basicamente o herói teve 2 mortes. Uma que foi no momento de uma TF muito, assim, importante, e logo ele veio de recompra. Demorou muito tempo pra ele ser punido de novo. Na hora que ele foi punido, ele veio com essa recompra novamente, e, se eu não me engano, foram apenas as 2 mortes. Era muito difícil de chegar nele. Normalmente o draft com Tinker também tem muita linha de frente, e o pessoal fala, tá, você não vai chegar no Tinker. Então, eu vou manter o Tinker, eu gosto da ideia dele. Herói com a maior média de finalizações. Finalizações de creeps, criaturas neutras, criaturas de rota, enfim, mínimo de 5 partidas. Quando a gente fala isso, a gente pensa, claro, nos HCs, né, que farmam muito, e normalmente HCs de ilusão, já que eles conseguem mandar uma ilusão na rota, mandar uma ilusão na floresta, que seja. Normalmente aparece nesse palpite Anti-Mage, Medusa, Naga, e se eu não me engano, teve um ano que apareceu Alquimista, ou ele tava, tipo assim, muito próximo deles, né? Mas como tem que ser um mínimo de 5 partidas, eu gosto de pensar na ideia do Anti-Mage, já que você pensa também que pra ele ter muita finalização, o jogo tem que ser muito extenso. Então, assim,
Se o Anti-Mage sobrevive, mesmo a gente tendo um meta bastante acelerado, eu acho que entre ele e Naga, eu gosto da ideia do Anti-Mage aparecendo aqui, mas a Naga também pode ser um dos vencedores. Então vai pelo coração de vocês aí. Eu até poderia alterar aqui pra Naga, que não ia ter peso nenhum na minha consciência. Acho que tá bem ok. Esses dois. Medusa, eu acho que ela não tá muito legal nesse meta, e os times não vão trazer ela. E normalmente se tem a Medusa, pode ser que o outro time traga o Anti-Mage, e aí um contesta o outro, né? Basicamente isso. Herói com a maior média de XPM. Quase todos os anos o Mipo ganha, mínimo de 5 partidas. Ano passado não foi ele quem venceu, porque ele não teve 5 partidas escolhidas. Esse ano no TI, como eu comentei, eu gosto dos buffs que o Mipo recebeu, e eu sinto que ele tá com potencial de aparecer em várias partidas, principalmente como uma última escolha. A Ganin dele tá muito interessante, ele quase como se ele fosse pra fonte, né? Ele escava ali, se esconde, regenera muita vida e volta como se nada tivesse acontecido. E, querendo ou não, o Mipo tem sido não, né? Foi há muito tempo o herói xodozinho de muito mid player, né? Que é um herói mecanicamente muito difícil de ser jogado, mas ele é muito forte. Beleza? Herói com mais vítimas em uma partida. Isso aqui, independente se ele vai ser escolhido 5 vezes no TI, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, independente. Em uma partida, se ele matou 40, é essa partida que vai ser considerada, é essa partida que vale. Eu gosto da ideia do Huskar, porque ele volta também nessa questão dos heróis com maior porcentagem, maior média de vítimas, enfim. Mas eu acho que o Huskar é um herói que consegue acelerar bastante o jogo. E normalmente ele também vai ser uma última escolha bem suja, né? E poderia também trazer o Tinker aqui? Poderia. Poderia trazer o Mipo também? Poderia. Poderíamos trazer um herói que mata bastante. Uma Lina, talvez? Poderia. Eu vou manter o Huskar, eu gosto da ideia dele. Normalmente os Huskar que eu vejo, eles aparecem bastante, aceleram muito o jogo. Só que volta naquilo que pra ele ter muitas vítimas, o jogo tem que ser um pouco mais demorado. E agora, Florinha, você está se contradizendo. Eu vou trocar esse Huskar. Pensando nisso, eu vou trocar nesse Huskar. Vamos de qual herói, galera? Um herói que mata muito. O Ursa também é um herói que acaba matando muito, né? Numa partida que acaba delongando bastante. Vou acreditar no potencial da Ursa. Vou de ursinho aqui. Esse é um palpite que eu realmente não sei muito o que pensar. Mas eu gosto de pensar que ela é um herói bastante ativo em partida e consegue ter impacto tanto em partidas rápidas como em partidas mais extensas. Lida muito bem no late game, né? Esses heróis que conseguem ter muita resistência, imunidade de BKB, enfim, né? Ela não tá nem aí pra isso. Então eu vou acreditar no poder da ursinha, vai? Herói com mais finalizações em uma partida, lembrando que não precisa ter sido escolhido 5 vezes. Eu acho que a Naga, entre os heróis que a gente comentou ali, né, dessa possível maior média de finalizações de Naga, Medusa, Anti-Mage, Terrorblade, eu acho que a Naga é a que forma melhor, porque tá legal a mecânica dela, e também por ela conseguir chegar ali no seu minuto 13, 14, colocar uma ilusão em cada campo, você tem muitas finalizações. Então eu vou manter a Naga aqui, eu acho que ela consegue essa peripécia pra gente de vencer aqui vencer não, né? Perdão, de ter mais finalizações em uma partida. Beleza? Vamos para o próximo tópico, então.